do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? E porque eu vos falei deste modo, a tristeza vos encheu o coração. Contudo, eu vos digo a verdade: é conveniente para vós que eu vá, porque se não for, não virá a vós o Consolador, mas se for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, arguirá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para junto do meu Pai, e já não me vereis. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas que dizer-vos, mas não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier aquele Espírito da verdade, há de ensinar-vos toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu, e vos-lo anunciará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra o quarto domingo depois de Páscoa. Esse domingo poderíamos dizer que leva consigo mesmo uma característica, uma nota especial, que é o ódio, o horror que devemos conceber diante do pecado. Olhemos bem no Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que enviará um Consolador, e esse Consolador arguirá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Nosso Senhor explica a razão dessa tríplice acusação. Diz ele, em outras palavras, que arguirá do pecado por falta da fé na sua missão, da justiça porque foi condenado inocentemente, e do juízo, onde os pecadores serão condenados eternamente. E que quer dizer Nosso Senhor Jesus Cristo com essa condenação de um mundo criminoso, de um mundo nefasto, de um mundo pagano? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Mestre, o que nos quer dizer, o que nos quer inculcar em nossos corações, é o horror ao pecado, o horror à ofensa deliberada a Deus, a seu Pai, por ser essa a causa de todos os males do mundo e a causa da mesma morte. E é o Evangelho, a liturgia de hoje, que nos marca o caminho, a trajetória a esse horror que devemos conceber em nossos corações. Horror ao pecado, repugnância, ódio, nojo ao pecado, poderíamos falar. De fato, após a comunhão da Santa Missa de hoje nos diz: assiste-nos, Deus nosso, a fim de que, em virtude dos mistérios da nossa fé que hemos recebido, sejamos purificados das nossas culpas e libertados de todos os perigos. E poderíamos, diante disso, perguntar: e por que devemos ter esse ódio ao pecado, Padre? O que significa isso? Olhemos bem. Há duas diferenças abismais entre apartar-se do pecado, de alejar-se do pecado, de fugir do pecado e de ter ódio ao pecado, horror ao pecado, repugnância. A pessoa que tem a disposição de simplesmente apartar-se do pecado tem no seu coração, em sua mente, o propósito de simplesmente não cometer nenhum pecado, por alguma razão, medo de Deus, medo aos castigos, por alguma dignidade pessoal. Mas tudo isso sem sentir um verdadeiro horror e ódio ao pecado. A segunda disposição, que é melhor, mais santa, não se trata somente de não pecar por alguma razão, senão de odiar aquilo que ofende a meu Pai, de odiar, de ter horror, repugnância ao pecado. A primeira disposição, poderíamos falar que é muito débil, muito frouxa,
porque não está fundado sobre uma pedra firme, senão que está fundado sobre areia movediça. A segunda, pelo contrário, está fundada em uma roca, em uma rocha, em uma pedra fortíssima, firmíssima, porque está fundada em não ofender a Deus, em ter ódio de ofender a Deus, ódio santo ao pecado, à malícia. Essa diferença entre essas duas coisas é importantíssima e é uma diferença abismal. Uma coisa é somente não pecar por algum motivo frouxo, já seja por medo de Deus ou por medo de castigo, por qualquer motivo. É muito diferente de ter horror, de ter nojo, repugnância do pecado. Imaginemos a experiência de uma pessoa que vê e admira um belíssimo horto de rosas, mas quando se aproxima a tomar uma dessas rosas, percebe que tem uma cobra no meio delas. Sejamos sinceros, qual seria a reação dessa pessoa? Tomaria ela a rosa ou sairia correndo? Sabemos perfeitamente que ela, ante tudo isto, não tomaria a rosa. Ninguém, são da cabeça, jamais, sabendo que tem uma cobra no meio dessas flores, por mais bonitas que sejam, agarraria essa rosa, porque repugna tal animal. E sabemos o dano, sabemos o que nos pode causar a nossas vidas, que nos pode matar. Ainda que essas rosas fossem as mais bonitas de todo o mundo, ainda que tivessem a fragrância, o odor mais gostoso que se poderia encontrar no mundo, ela não pegaria essa rosa, vendo que tem uma cobra por detrás delas. E diante disto, não faz falta que a pessoa tivesse visto a cobra. Uma pessoa mesmo, de sua consciência, que tivesse avisado ela acreditaria nessa pessoa, pela repugnância que temos a esse animal. Dizemos, cuidado fulano, aí tem uma cobra, cuidado. E a pessoa se afasta, ou sai correndo. Essa impressão que tal pessoa tivesse diante dessa cobra, essa impressão e expressão de saltar e de se apartar desse bicho tão nojento, é a impressão e a expressão que nós deveríamos ter diante dos pecados, diante do pecado mortal principalmente, pois o pecado é isso, é uma cobra escondida de trás de flores muito bonitas, de rosas formosíssimas. O pecado nunca vai se apresentar evidentemente como um mal. O demônio não nos vai apresentar dessa maneira. Vai aparecer de trás das rosas, com a aparência de uma satisfação, de um prazer, de um gozo imediato, de um gozar imediato. Uma pessoa mundana assim, ou que tenha pouco amor a Deus, olharia somente as flores, admiraria somente as flores. É muito provável que nem perceberia a cobra no meio dessas rosas. E agarraria, e cheiraria com prazer de satisfação a fragrância que tem essa rosa. Mas somente por alguns segundos, porque logo perceberia o grande sabor amargo na sua consciência, da picada que lhe daria essa cobra. Uma pessoa com bom sentido das coisas não somente não agarraria essa rosa, senão que caminharia longe dessa rosa, longe desse lugar de rosas. Lhes dou outro exemplo. Se fosse possível, o que eu acho que não é possível,
que o menino lhes desse um tapa a seus pais, a seu pai e a sua mãe, e vendo esse menino, os seus pais chorando por esse ato tão feio, de tanta falta de educação e de amor a eles, vendo que seus pais não lançam nenhuma maldição para eles, para esse menino, senão que simplesmente, não olhando para isso, o mostram um sinal de amor e lhe pedem um sinal de arrependimento para mudar a situação que recém havia ocorrido. O que o menino faria diante disso? Não se sentiria compungido, com o coração dolorido de ver seus pais chorando pelo ato que ele fez e simplesmente lhe pedem um ato de arrependimento e lhe mostra amor? Agora, imaginemos a figura desses pais no bom Deus, em Deus Nosso Senhor, em lugar de um tapa que o menino deu a seus pais. Pensemos no pecado mortal e pensemos qual é o horror, o ódio que nos deve inspirar o pecado mortal. Porque justamente esse tapa que esse menino ha dado nos seus pais é o que fazemos quando pecamos mortalmente. É dar um tapa no rosto santíssimo de Deus Nosso Senhor. É ver a Nosso Senhor Jesus Cristo carregando a cruz, ir e abofetear-lhe, ir e bater nele, ir e dar um tapa no seu rosto santíssimo. Ato contrário totalmente ao que fez Santa Verônica quando foi e enxugou o seu rosto. Pois isso, o pecado, é essa cobra, é uma fera horrível que qualquer homem cristão, qualquer homem católico sairia correndo, ou pelo menos mataria por repugnância esse animal tão horrível. O pecado, ainda poderíamos falar, é pior que essa cobra. Quando pecamos, mandamos a Deus que vá embora, que vá embora das nossas almas. E de maneira muito mal educada, literalmente, damos um tapa no rosto de Deus e tiramos da nossa alma, o jogamos fora com facas e com látigos, e tudo por um prazer de instantes, um prazer que dura segundos. E por isso é muito necessário que cravemos em nossas almas com cravos bem grandes, com pregos bem grandes, esse sentimento de horror ante o pecado. Digamos a nós mesmos, falemos a nós mesmos com convicção: nunca, jamais quero pecar, nunca, jamais quero jogar longe da minha alma a Deus, a mandar Ele embora, antes morrer que pecar. A frase tão famosa dos santos, principalmente dos mártires: antes morrer que pecar. É fundamental que trabalhemos em nossas almas a diário, dia após dia, para infundir nela esse ódio santo, esse horror e repugnância. A única coisa que pode mandar a Deus embora das nossas almas, que é o pecado mortal, essa cobra do mundo sobrenatural. O pecado não é somente mal porque Deus quis proibir, senão que é um mal para nós, e Deus, como Pai, reacciona diante disso. Como bom Pai diz ao filho: não toma isso ou aquilo, porque te vai fazer mal, porque vai te fazer mal. O pecado faz mal a nossas almas, diminui ou destrói por completo as boas qualidades, as boas virtudes que hemos adquirido. Nos priva das graças futuras que Deus tinha pensado para as nossas almas. Nos enfraquece para o combate, de tal maneira que o dever se faz difícil de cumprir.
O pecado, de pouquinho em pouquinho, nos vai apartando, alejando de Deus. Primeiro vem os veniais, as coisas menos graves, e de pouquinho em pouquinho a alma se vai atando, amarrando, e quando menos perceba, estará envolta de ataduras, e o pecado mortal entrará ali com facilidade e com sedução. O demônio é rápido, e ele é fiel a seus propósitos, e seu propósito mais grande é fazer que caigamos e jogar a Deus longe de nossas almas, de mandá-lo embora de nossas almas. E somos nós os infieles, porque é culpa nossa, porque o mundo pode incitar-nos, o mundo pode incitar-nos, o demônio pode incitar-nos ao pecado, mas somos nós os culpados, somos nós que fazemos ele entrar e Deus sair das nossas almas. Razões temos variadíssimas, muitíssimas, para ter horror e repugnância ao pecado e para fugir até das aparências de pecado, pelo peligro que poderia causar a nossas almas. Deveríamos, pelo menos, ou devemos, com verdadeira convicção, fugir do pecado, como fugimos de uma cobra, ou de um abismo, ou de qualquer fera que colocara risco a nossas vidas. Lhes conto uma história do norte de um certo país. Há certas praias de um aspecto muito encantador, umas praias muito bonitas. Tudo lá é plano. Até o pasto tem uma certa magia na cor que tem, como muito encantador. E por debaixo desta grande obra de arte, a terra é como movediça, e as águas que contém este lugar são muito profundas, mas está coberta de uma pequena capa de terra que provém de certas plantas dessa região. E tudo isto forma uma superfície fina, pequeninha, que coopera para a vegetação de plantas rasteiras. E um viajante que passasse por lá e que não conhecia o lugar, não resiste e se atreve a meter dentro destes pastos, destas gramas tão bonitas que existem nesse lugar. E ao passar por este lugar, ao ir pisando sobre este gramado, ir avançando sobre esta terra, vai percebendo que os pés vão como afundando, mas ainda muito pouquinho, ainda muito levemente, é a ondulação que vai se fazendo debaixo de seus pés. E ele, reparando nisso, não dá muita bola, diz para si mesmo que não é de grande importância e julga que não há grande perigo e continua avançando e vai avançando com toda tranquilidade, gozando da paisagem, do pasto verde, da grama verde e das flores tão belas que rodeiam esse lugar. Mas, de repente, em uma pisada, o terreno cede ante o seu peso e o seu pé fica totalmente enterrado naquela terra movediça. E o viajante tenta firmar-se, tenta conseguir algum ponto de equilíbrio e arrasta o outro pé e se afunda mais. Quer retroceder e não pode. Cada movimento seu implica afundar mais naquela terra movediça, já seja para frente ou para trás. E assim, o pobre viajante, confiado daquelas belezas, daquele paisagem tão bonito, mas aparente, se vai afundando cada vez mais. Primeiro até os tornozelos,
depois até os joelhos, e depois até o peito, e até o pescoço, e logo até a sua cabeça. E termina ele totalmente afundado pela desesperação que teve ante esse acontecimento de ir afundando o seu pé, o seu joelho e todo o seu corpo. E logo desaparece no meio daquele belo oásis, daquele belo paraíso. Acho que é claríssimo o texto. É a imagem perfeita do pecado. É a caída de quem se aproxima ante um abismo e se expõe voluntariamente ante um perigo eminente. Tenhamos, pois, cuidado com as cobras. Tenhamos cuidado com as praias mágicas, com lugares encantados, com oásis desconhecidos, por mais belos que sejam. O demônio não nos dará uma maçã com cheiro a podre. Ele não é tonto. Ele é fiel a seus propósitos. Ele vai fazer o possível para que os homens se condenem. Esse é o seu grande propósito. Tenhamos, então, cuidado com tal ou qual leitura, com conversas que começam com capa de muita amizade, muita inocência, entre aspas, mas que terminam por decidir que é mais bonita a amizade daquela pessoa que a tem diante de si, que Deus, que estava, pelo menos, dentro deles. E lo mandam embora. Todos os pecados são muito parecidos a hortos de rosas e a praias encantadas. E de trás nos espera a morte e um inferno eterno. Tenhamos, pois, cuidado com esses lugares, com essas ocasiões de pecado. A virtude é um tesouro sem preço. É realmente melhor morrer que pecar. Esse prazer ilícito, imediato que traz o pecado, não se compara nem de perto ao eterno paraíso, junto da Santíssima Trindade, junto de Maria Santíssima. Lhes conto também um hecho histórico que aconteceu com São Luís, rei de França. Um dia ele estava com um amigo seu, que tem por nome Joinville, e o rei lhe faz uma pergunta muito simples. Joinville, qual das duas coisas preferiria você, o senhor? Estar coberto de lepra ou haver cometido 20 ou 30 pecados mortais? E o infeliz Joinville lhe diz: pois eu preferiria haver cometido 20 ou 30 pecados mortais. E o rei santo lhe responde: pobre general, como se percebe bem que o senhor não sabe o que é haver ofendido a Deus. O que queria dizer o santo é que o pecado é o pior das lepras. É uma lepra eterna, é hedionda, é feíssima, é repugnante. O pecado é o pior das coisas e é o único, lembremos, é o único que pode jogar bem longe de nossas almas a Deus, que pode mandar embora a Deus de nossas almas. Rezemos a Deus nosso Senhor neste domingo, então, pedindo que nos dê grande luz e que possamos fazer um grande esforço por entender que não devemos somente não querer pecar, senão que devemos ter ódio e repugnância ao pecado, coisa que nos joga a Deus fora das nossas almas de uma maneira muito mal educada e nos priva dos seus eternos gozos, dos seus eternos tesouros. E que seja Sua Mãe Santíssima a nossa guia, ela que nunca, jamais cometeu falta alguma em contra de Deus, que ela nos eduque neste caminho de pureza e de santidade. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.